O presidente Andrés Rueda voltou a demonstrar interesse em permanecer com o meio-atacante Soteldo, que está emprestado ao Peixe pelo Tigres do México até julho deste ano. Para manter o jogador, a equipe da Vila Belmiro precisa colocar a mão no bolso para exercer o direito de compra. Presidente, ainda dentro desse tema, muitos torcedores ainda cobram um nome de peso para o Santos. Por exemplo, como chegou o Marcelo no Fluminense. Há expectativa ainda desse ano de chegar a um nome que possa mudar o patamar do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. E também dentro desse tema, o Soteldo. Qual que é a situação dele? Ele fica, ele não fica? Como que está a situação? Obrigado. O Soteldo já é um nome que tem uma certa importância, que pode realmente mudar o patamar do time. A nossa vontade e o nosso planejamento é que o Soteldo fique. Tá? Ele, quando a gente fez a negociação para trazê-lo, ele veio por empréstimo, o empréstimo acaba em julho, a gente tem opção de compra com valores, isso é importante, com valores dentro da realidade do Santos. Ou seja, ele sendo confirmado que sua opção de compra, o Santos já tem todo um planejamento de quanto que tem que pagar para o time, quanto tem que pagar para o Soteldo. E isso está dentro do cabe no nosso bolso. Tá? Então, isso sem dúvida. Quanto trazer um jogador que mude o perfil, o Santos sempre está ligado nisso, sempre está procurando o que é de melhor do mercado. Mas eu repito, a gente não vai cometer erros anteriores. Tem que entrar no bolso, tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras. Tá? Não adianta trazer um jogador sabendo que você vai ter problema para pagar o salário no primeiro e no segundo mês. Essa gestão, uma coisa que muito orgulha, com todo o esforço, com todas as dificuldades, a gente está há 2 anos e 4 meses com a folha de pagamento literalmente em dia. Tá? Quer dizer, isso tem que ser assim, não é mérito nenhum. Então, para a gente não perder esse controle, a gente tem que ter responsabilidade financeira, e isso a gente vai ter com certeza. Boa tarde, presidente. Minha questão é sobre a Libra, a organização da Liga Nacional de Clubes que o Santos faz parte. Alguns torcedores alegam que o Santos está numa posição de desigualdade em relação a São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, em relação à divisão dos direitos de transmissão. E que o Corinthians e o Flamengo seriam 2 clubes muito mais beneficiados que os demais pela cláusula que garante, a cláusula de estabilidade que eles chamam, né? Eu queria saber uma posição pública do clube em relação ao atual modelo proposto pela Libra. O Santos está satisfeito com essa divisão proposta e que todos os clubes aparentemente já aceitaram? Como que é a posição do clube? Bom, o Santos é um dos fundadores da Libra, tá? E quando se fala numa liga, obviamente que a parte financeira pesa, mas a primeira coisa são os conceitos, tá? Então, primeiro, uma liga, no meu entendimento, tem que estar os 20 clubes da Série A, tá? Senão não é uma liga, não dá para ter 2 ligas disputando o mesmo campeonato. Então existe conversas com a Libra e com a Liga do Futebol Forte, mas o objetivo é que se unam, mais cedo ou mais tarde. É inegável quando você tenta juntar clubes com situação financeira diferenciada, tá? Que existam, não dá para ser todo mundo igual, não dá para pegar o valor e dividir por 20. Então, o que a Libra fez foram vários estudos de um critério justos para a divisão do bolo. Tá? E no nosso entendimento, essa divisão espelha muito bem o que se utiliza lá fora. Você tem praticamente 45% da receita oferida dividida pelos clubes. Tá? Você tem 30% por performance, ou seja, o primeiro ganha tanto, o último ganha tanto, tal. E tem o terceiro item de você dividir o bolo, tá? Que é 25% de audiência. Gente, não tem. Quem põe o dinheiro, o investidor que está aportando esses valores que a gente fica até assustado, né? 4 bilhões e tal, ele quer rentabilizar isso. E a audiência pesa. Acho que 25% é uma fatia que estaria justa. Quando você fala nisso, não tem como dizer. Quer dizer, você tem no Flamengo, por enquanto, tem uma torcida, uma audiência maior que o Flamengo e o Corinthians. Tá? Agora, cabe a gente, no passar do tempo, chegar lá. E a gente vai chegar. Tá? Então, o principal dessa divisão é que não exista
uma diferença muito grande. Hoje, para vocês terem uma ideia, a diferença do primeiro para o último é quase 14 vezes faturamento. O objetivo final dessa liga é que a diferença entre o primeiro e o último seja de 3,5 vezes, tá? No máximo, a diferença financeira para poder equilibrar. Então, eu acho que tanto Liga como Futebol Forte vão ter que, em determinado ponto, se juntar, até porque seria burrice. Todos os estudos que se fazem, tanto na Libra como na Liga, apontam o quê? Olha, hoje o futebol gera 2 bilhões de reais em toda essa parte de marketing. A projeção que eles fazem, que é uma projeção que tem que ser bem pé no chão, porque eles que estão botando dinheiro, é que já no primeiro ano de Liga, esse valor no mínimo dobre, de 2 vire para 4. Então, é uma coisa que quanto mais tempo passa, tá, pô, menos recursos entram nos clubes. Não sei se respondi. Boa tarde, presidente. 2 em 1, por favor. A primeira é que você pudesse nos explicar qual a função do Paulo Roberto Falcão hoje no trabalho que ele desenvolve dentro do departamento de futebol. Te pergunto isso porque, por exemplo, na Bolívia, nós perguntamos do Luan Dias e a informação que ele tinha era de que o negócio praticamente estava descartado, né? E que sobre a chegada do Inocêncio e do Mezenga, ele sabia porque você passou. Então, assim, a gente quer saber quem faz as negociações, quem faz essa função, ainda é você ou o Falcão tem alguma voz ativa nesse quesito, se tratando do departamento de futebol? E com a chegada dos 3 reforços que vocês conseguiram, né, para o Campeonato Brasileiro, você acha que é o suficiente para o Santos brigar pelo quê? Só para não brigar pelo rebaixamento, para brigar por uma Sul-Americana, briga por uma Libertadores? O que você, como presidente, projeta com esse elenco que você hoje conseguiu oferecer ao Odair e também ao torcedor do Santos? Então vamos lá. Quanto ao Falcão, talvez ele tenha se expressado de uma maneira... Ele sabe que eu não gosto de falar de jogador enquanto não tenho contrato assinado. Todo mundo sabe. Muitas vezes vocês insistem, mas como é que está esse? Eu sempre escorrego. Tá? É uma estratégia que a gente colocou porque atrapalha na negociação. Agora, repito para vocês, acho que pela 10ª vez, toda a contratação do Santos, desde 21 até hoje, tem o seguinte rito. A comissão técnica aponta as posições que ela acha que estão carentes. Junto, ela pode até indicar jogadores. Olha, tem um jogador assim. E isso vai para a nossa área de scout, junto com a comissão esportiva, e fala assim, tem esses jogadores. Tá? Interessa ou não interessa? O presidente só entra para discutir a parte negocial, financeira. Essa parceria com o Falcão, que foi ótima, foi nesse sentido. Então, tanto Falcão como o Odair, como todos os técnicos passaram, como todos os diretores esportivos, sempre foram ouvidos. Então, esses 3 jogadores que vieram agora tinham a concordância do Odair, tinham do Falcão, tá? No momento que ele foi do Luan, essa é uma operação que não nasceu ontem, tá? Essa operação, não vou dizer que foi planejamento, porque aí seria seria falar mentira, mas ela se tornou viável no momento que a gente cedeu a Vila Belmiro para o Água Santa fazer a semifinal e cobrando só custo. Por sorte, não foi planejado, estou dizendo isso, mas isso criou uma proximidade muito grande minha com o presidente da Água Santa. Tá? E, em conversa, a gente estava tentando os 3. Isso já era uma decisão. Vamos tentar o lateral, o Luan, o centroavante. No momento que o Falcão falou, realmente, o lateral e o centroavante estava legal. O Luan estava difícil, tá? Porque ele tinha várias propostas de fora, tá? E ele estava realmente muito difícil de vir. Tá? Depois disso, em última hora, a gente conseguiu reverter com a ajuda do jogador. Você sabe, né, de Santos, já foi menino da vida, ele quis jogar no Santos. O Água Santa entendeu, também achou que seria importante para ela colocar no Santos e vieram os 3. Pode brigar pelo quê com esse elenco, na sua opinião? Olha, na verdade, Libertadores para mim é sagrado. Tem que chegar na Libertadores, tá? Agora, não é a meta. Vocês podem acreditar ou não. A meta, e sempre tem que ser assim. O Santos entra em qualquer campeonato
para ser campeão. O dia que a gente não pensar assim, tem alguma coisa errada, tem que voltar para casa. Então a gente entra para ser campeão, com todas as dificuldades ou não. Mas fala assim, putz, isso aí é impossível, não existe. Não. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a meta é sempre essa. Óbvio, se a gente se classificar para uma Libertadores, está razoável, diante da situação financeira que nos permite trazer perfil de jogadores que atendam o Santos. Tá? A gente não pode fazer loucura. Tá? Agora, a gente não pode esquecer que o clube passou e está passando por uma reestruturação total, financeira, esportiva, ética e moral. Isso aí não pode ser esquecido. A gente está num patamar, a gente está para chegar. Né? O objetivo nosso tem que ser, a médio prazo, a curto prazo, não ficar olhando o Flamengo e o Palmeiras como uma coisa inatingível. A gente tem que estar lá brigando, e melhor do que eles. Pô, aqui é o Santos, poxa vida. Escorregou, teve um período ruim, chegou nessa situação, mas a gente tem capacidade, marca, tá? E tudo que a gente possa imaginar para chegar lá em cima. Um exemplo, já vou emendar uma pergunta. A gente fala tanto do marketing, né? Pô, do marketing, nossa camisa tem 78 milhões de reais, uma das principais. Nossa camisa, é feia, parece uma badá. Pô, gente, agora precisamos de dinheiro, tá? Então, desculpem, mas é isso. A gente conseguiu, de final de 2020, que era 30 milhões a receita de marketing, pular para 111 milhões, quase 4 vezes mais. Tá? Mesmo o clube não indo tão bem no campo. Isso mostra a força da marca do Santos. Tá? Quer dizer, patrocinador não rasga dinheiro. Tá? Então, acho que não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos brigar para ser campeão. O mais pela milhão, e o mundo inteiro, Santos!